Olá, amigo e amiga cooperado. Me chamo Thiago David Oliveira, sou especialista de café da Cooper Citrus e atuo no estado de São Paulo. Hoje iremos falar sobre o bicho mineiro e o seu controle. O bicho mineiro possui basicamente 4 fases. A primeira dela, a fase adulta, consiste em uma mariposa branca, pequena, que circula por toda a lavoura cafeeira. Essa mariposa tem preferência por ovipositar no ponteiro da planta, e depois nós explicaremos as razões que levam a esse comportamento biológico. Posteriormente dessa fase de ovo, a segunda fase da praga, eclode a terceira, uma lagarta, que se insere dentro do limbo foliar para se alimentar do parênquima da folha. Essa fase é aquela capaz de causar o dano efetivo para a lavoura do café. Afinal de contas, ela pode resultar em perda da área fotossintética pela própria lesão ou então pela desfolha que ela ocasionará à lavoura do café. Finalizada a fase de lagarta, vem a quarta fase, a fase de pupa, a qual é formada da seguinte forma: a lagarta do bicho mineiro sai de dentro da mina que ela estabeleceu e de dentro dessa mina ela se dirige às folhas do bacheiro da planta. Afinal de contas, a fase de pupa se favorece de condições de alta umidade. A lagarta do bicho mineiro sai de dentro da mina após finalizar a sua alimentação e se dirige ao bacheiro da planta. Dirigindo-se ao bacheiro da planta, lá ela forma uma teia na face de baixo da folha do cafeeiro e, a partir disso, estabelece a fase de pupa, a quarta fase do ciclo do bicho mineiro, permanecendo na fase de pupa durante um tempo até eclodir novamente na forma de adulto para executar a cópula e a oviposição. Esse ciclo possui duração bastante variável, variando principalmente de acordo com características climáticas, as quais nós podemos destacar temperatura, umidade relativa do ar e ocorrência de precipitação. Sob condições de alta temperatura, o bicho mineiro se favorece em termos metabólicos e acaba encurtando o ciclo. Quando as temperaturas são mais baixas, o oposto ocorre, aumentando a duração do ciclo da praga. A umidade relativa do ar também interfere. A fase de pupa se favorece de altas umidades, por isso que, em sua maioria, durante os períodos mais chuvosos, a fase de pupa tende a ser mais longa do que as demais fases do bicho mineiro. No entanto, o adulto se favorece de uma condição de baixa umidade. Por essa razão, há a preferência do adulto por iniciar a oviposição nas folhas da parte alta da planta, do ponteiro da planta, no qual nós realizamos, por exemplo, o monitoramento da praga no momento em que queremos quantificá-la e observá-la a campo. A ocorrência de precipitações prejudica a cópula do macho e da fêmea e a oviposição por parte da fêmea, fazendo com que nós tenhamos menores taxas de oviposição e maiores taxas de ovos inférteis, incapazes de gerar novas gerações da praga na lavoura. As informações biológicas referentes à praga influenciam, em primeiro lugar, a forma como nós iremos monitorar a lavoura. Em primeiro lugar, devemos monitorar a lavoura buscando identificar as 4 fases da praga, de modo a estabelecer a melhor estratégia de controle e, dessa forma, ser mais assertivo na recomendação. Dessa forma, devemos procurar as fases de adulto e ovo em todo o talhão e as fases de lagarta essencialmente no ponteiro das plantas, enquanto a fase de pupa estará mais presente nas folhas do bacheiro da planta. Feitas tais considerações, nós precisamos identificar que a biologia e as fases da praga influenciarão os produtos e as estratégias de controle que iremos utilizar. É importante ressaltar que, embora o bicho mineiro se favoreça de condições de temperatura alta e umidade relativa do ar baixa, ele aparece dentro das lavouras cafeeiras durante todo o ano. Portanto, conhecendo as características da praga e conhecendo a forma de monitorar e a pressão efetiva de cada uma das fases dentro da lavoura cafeeira, precisamos definir a melhor estratégia de controle. A estratégia de controle da praga, embora ela apareça com maior frequência nas lavouras cafeeiras durante
as épocas de maior temperatura e umidade relativa do ar mais baixa, se faz necessária ao longo de todo o ciclo, dando preferência para o uso de produtos de maior residual, desde que eles possam performar dentro da lavoura. Em primeiro lugar, a estratégia deve basear-se no uso de inseticidas de solo, capazes de garantir longo residual ao longo de todo o verão e, consequentemente, fechar possíveis janelas de infestações que possam aparecer ao longo dos meses mais chuvosos do ano. Em segundo lugar, o uso de inseticidas mais seletivos ao longo do verão para controle se faz necessário, de modo a reduzir a população da praga mesmo em épocas de baixa infestação e garantir ainda a sobrevivência de inimigos naturais, que serão importantes no controle natural da praga. Por fim, quando, no final do ciclo, há necessidade de aplicação de produtos com longo residual, de modo a garantir controle durante as fases de maior pressão, ou seja, o início e o final do inverno, nas condições das quais a lavoura cafeeira está inserida nas nossas regiões de atuação. Retomando, portanto, precisamos destacar os seguintes pontos. Em primeiro lugar, o uso dos inseticidas de solo. Em segundo lugar, o fechamento das janelas de infestação com inseticidas seletivos ao longo dos meses do verão e o uso de produtos de alto residual ao final do ciclo. Evidentemente, existem momentos em que há uma dificuldade maior do controle, afinal de contas, a praga se manifesta em suas 4 fases e, portanto, há a necessidade de uso de produtos de choque para controle também das mariposas. É importante destacar que a presença da fase de pupa indica a necessidade ou de uso de produtos de longo residual ou então de aplicações sequenciais para controle, já que normalmente os produtos de choque capazes de executar uma asepsia da lavoura em um momento em que ela está sob alta infestação da praga possuem residual mais curto. Portanto, há a necessidade de aplicação de novos produtos para a execução de um controle mais assertivo. Conforme destacado anteriormente, há a necessidade de optar sempre, quando possível, utilizar produtos seletivos aos inimigos naturais do bicho mineiro, especialmente o crisopídeo, o qual, em sua fase de larva, é capaz de comer lagartas e pupas de bicho mineiro, executando um controle natural relevante para a baixa presença da praga nas lavouras cafeeiras. Evidentemente que nem sempre esse manejo é possível, haja vista que, quando na fase de adulto e pupa e ovos em alta infestação dentro da lavoura, há uma dificuldade maior de realização do controle, havendo a necessidade dos usos de produto de choque. No entanto, é possível trabalhar de modo a reestabelecer a população de inimigos naturais e, dessa forma, estabelecer um equilíbrio dentro da lavoura cafeeira. É importante destacar: os produtos os quais executam controle de bicho mineiro têm ação principalmente sobre 3 das 4 fases da praga: ovos, mariposas e lagartas. Não há qualquer tipo de produto, até o momento, que seja capaz de executar o controle das pupas, embora os inimigos naturais, como o crisopídeo, tenham a capacidade de predá-las. Dessa forma, quando na alta presença de pupas, há necessidade de aplicação de produtos de longo residual ou de aplicações sequenciais para executar um controle mais assertivo. O manejo cultural é também bastante importante e relevante para o controle da praga. Quando sob alta pressão, é possível executar a retirada das folhas que senescem e caem sobre a barra do café, de modo a eliminar boa parte das pupas que lá também podem estar presentes. Além disso, o manejo da lavoura pode contribuir para o controle do bicho mineiro. Lavouras com um nível melhor de nutrição e correção normalmente respondem melhor ao tratamento com os inseticidas e garantem maior eficiência de controle do bicho mineiro. Além disso, a presença de plantas de cobertura na entrelinha do café favorece a presença de inimigos naturais, garantindo dessa forma o controle natural da praga do cafeeiro. Em caso de dúvidas, consulte o time técnico da Cooper Citrus para que a recomendação seja mais assertiva e nós possamos entregar a você, amigo e amiga cooperado, o melhor controle possível da praga em sua lavoura. Muito obrigado.